Bem, boa noite, meus irmãos, amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Estamos reunidos mais uma noite para estudarmos sobre a doutrina espírita nas nossas reuniões de segunda-feira. E hoje nós vamos falar de um tema que está no momento chamando a atenção de todos nós, que é a questão das guerras. A humanidade, mais uma vez, passa por um conflito que nos preocupa, que nos deixa aflitos. Eu tinha uma proposta diferente, que vai ficar para uma outra oportunidade na minha programação, nesse dia que estava agendado para que eu montasse um estudo, mas eu, pensando nesse momento que nós estamos vivenciando, e aí a gente vai ficando aflito mesmo, porque todo dia a gente entra na internet para saber notícias, para ver a evolução do conflito. E aí a gente se dá conta de várias coisas. Primeiro, que não é o único conflito de guerra que está no planeta, né? Mas a proporção, a distância, né, de capacidade bélica entre a Rússia, a Ucrânia, todo esse contexto da sociedade, do que está acontecendo, das notícias, das informações desencontradas, daquilo que a gente vê, né, daquela multidão de pessoas fugindo para se proteger, né, dos pais, separando dos filhos, tudo aquilo que está envolvido numa guerra, a gente vai ficando cada vez mais preocupado. E aí, há 2 semanas atrás, a gente não falava de outra coisa que não fosse o Covid e a doença, e de repente agora a gente só fala de guerra e parece que o mundo, quando a gente acha que está tudo melhorando, parece que a gente volta num pesadelo. E aí eu levantei com o pensamento de Jesus, né? Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. E pensando nisso, falei, quem sabe é um momento interessante para a gente bater um papo, né, num formato bem tranquilo, bem não muito formal, né, quase um desabafo, um estudo junto, né? E aí eu convidei o Leonardo para conversar comigo sobre esse assunto, até porque Kardec foi atento a essa questão, né? No Livro dos Espíritos tem discussão sobre isso, em outras partes da obra básica, e tem um capítulo das leis morais que fala da lei de destruição, onde ele é específico para tratar sobre guerras. Então eu falei, quem sabe a gente precisa estudar isso de novo, pelo menos para a gente ver que a doutrina espírita, até nesses aspectos que são dolorosos, ela tem esclarecimento, ela tem entendimento por que nós passamos por isso. Então essa é a nossa intenção de hoje, a gente conversar um pouquinho, lembrar de estudos que a gente já fez, que está na obra básica, para ver se a gente, pelo menos, mantém o nosso pensamento no otimismo, na confiança que Deus tem planos para a nossa felicidade, apesar das dificuldades que nós estamos vivenciando. Então, eu vou pedir para o Leonardo fazer as suas considerações iniciais e já fazer a nossa prece inicial para a gente nos preparar para esse momento. E é isso aí, Leonardo. Fica à vontade. Muito obrigado, Edmilson. Agradeço o convite. O tema que você sugeriu, né, para a gente discutir aqui, eu acho que realmente é muito apropriado. A gente vive mais esse momento de aflição com essas notícias, né, de uma guerra que não está tão próxima de nós, mas que de qualquer forma aflige, né, a toda a humanidade. Então, em momentos de aflição, a oração sempre é algo que nos ajuda, é um instrumento que vai nos auxiliar. Então, por isso, nós vamos iniciar com uma oração, elevando os nossos pensamentos a Deus, aos nossos amigos espirituais, para que nos ampare, para que ampare toda a humanidade, para que nos abençoe, e em especial, que ampare, ilumine os dirigentes de todas as nações, os dirigentes políticos que têm o poder de decidir sobre várias questões, entre elas sobre a guerra e sobre a paz, que eles possam ser iluminados, que possam fazer a decisão correta de escolher pela paz do mundo, pela paz da humanidade, que todos nós tanto almejamos.
Que Jesus nos ampare, nos proteja, que essa reflexão que faremos hoje possa esclarecer e, de certa forma, tranquilizar os nossos corações em relação a esse tema tão difícil e que nos aflige tanto. Graças a Deus. Muito bem, muito bem. Então, Edmilson, se você me permitir, você falou do trecho, achei bastante interessante a sua proposta, de um trecho que está na Bíblia, no Evangelho de Mateus, e ele está lá no versículo 6 do capítulo 24. Eu gosto sempre de pegar um contexto, e na verdade, esse versículo ele tem um contexto, porque Jesus disse, e ouvireis de guerra, de rumores de guerra, como você mencionou. Eu vou pegar rapidamente aqui para a gente conversar sobre logo o início desse capítulo. No início desse capítulo, Mateus, capítulo 24, no versículo 1, Mateus diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, Jesus estava em Jerusalém, e aí há uma previsão, uma premonição de Jesus sobre algo que aconteceria no ano 70 depois de Cristo, da era cristã, que foi justamente a destruição do templo de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, das muralhas de Jerusalém. O Império Romano destruiu ali, aquela região. Aliás, Jerusalém, ela já tinha passado por uma destruição há cerca de 500 anos antes de Cristo, e quando aqui Mateus está se referindo, quando Jesus estava saindo do templo, os discípulos chamaram para observar a estrutura do templo, admirar a estrutura do templo, e Jesus dizendo que não ficaria pedra sobre pedra. E os discípulos, naturalmente, se assustaram, eles não entenderam aquilo. E aí Mateus continua dizendo assim: Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então os discípulos ficaram incomodados com aquela fala de Jesus, que não haveria pedra sobre pedra, não ficaria pedra sobre pedra. Eles ficaram ali encucados com aquilo e foram procurar Jesus depois para que falasse sobre isso. E aí eu acho que aqui já tem uma mensagem, até antes da que você escolheu, que eu acho que é muito interessante, Edmilson, que aí ele diz assim, os discípulos aflitos, preocupados com aquela fala, mais ou menos como a gente está se sentindo, e você comentou sobre isso, dessa aflição que a gente fica com essas notícias dessa guerra, e inclusive da própria situação que a gente está vivendo da pandemia, que já nos afligiu tanto, aí vem uma notícia de guerra, Aí Jesus, então, responde aos discípulos, ele diz assim: Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então Jesus pede cautela, cuidado, calma. Então essa acho que é a primeira lição que vale para todos nós. Acautelai-vos. Então a gente tem que ter muita cautela, e nós, especialmente os dirigentes das nações, precisam ter muita cautela nessa hora. Aí ele continua. Aí são a palavra de Jesus: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E aí o versículo que você se referiu logo em seguida. Jesus diz para os discípulos: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Então, de novo, vem uma mensagem de esperança, de otimismo de Jesus. Ele primeiro informa que vamos ouvir sobre guerras e rumores de guerras. É uma verdade, várias guerras vieram, como você mencionou, guerras entre algumas nações, e depois, muito tempo depois, mais próximo aqui da nossa época, 1914, a Primeira Guerra Mundial, depois 1939, a Segunda Guerra Mundial. Mas até aí, muitas guerras aconteceram, muitas guerras.
Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, Jesus vai nos alertar e nos dizer que havia, por mais que a gente não compreenda, por mais que a gente fique aflito, por mais que a gente não deseje guerra, ele vai dizer que há uma necessidade para aquilo, que aconteceria, né? E que havia um motivo para isso. E que não era o fim. Esse é o ponto de outra esperança para todos nós. Aí eu vou deixar você comentar um pouco, que chegou no versículo que você escolheu, né? Mas eu quis fazer essa parte antes, que eu acho que nos dá uma ideia, assim, né? Dá um contexto de como e quando Jesus disse, né, esta fala que ouvireis de guerras. Realmente muito apropriado você ter resgatado esse início do capítulo aí, né, Nete? Porque eu acordei com essa frase, e ouvireis falar de guerra. Veio na minha mente, né? E ainda fui buscar algum texto que tratasse disso e alguma orientação dos Espíritos referente a esse pensamento, que é o pensamento acima de tudo, que está no Evangelho atribuído a Jesus, né? Então, assim, e que tem muito a ver com esse momento e com outros que a gente já passou. Porque a aflição realmente nos incomoda. E hoje, né, o que é esse momento de guerra? A gente não sabe quanto tempo vamos assistir isso, mas as últimas guerras, né, já são guerras televisionadas, nós acompanhamos à distância, mas essa ainda mais, né, onde as pessoas estão no meio da guerra transmitindo com o celular. E enquanto ainda tem conexão da internet, etc., as pessoas estão transmitindo. Então você vê o sofrimento diário de dentro, né? Eu assisti um trecho num canal de TV, onde o jornalista falava justamente isso, falando assim, olha, hoje não tem mais como aquele jornalista lá que vai, né, que está ali, o repórter de guerra, né? Tem também, os canais estão lá transmitindo, mas quem está transmitindo mesmo é cada celular, cada pessoa, que é também um sinal da evolução dos tempos, né? E isso muda a percepção da humanidade. E a gente, quer dizer, os interesses, a gente pode ter uma opinião, assumir uma posição, né? Se alinhar de um lado ou outro, e não existe só dois lados estáticos, o mundo não é preto no branco, existem várias questões envolvidas, e nós sabemos que ainda existem questões até do ponto de vista espiritual, né? Existem os espíritos também como comunidade e humanidade, que estão influenciando, que estão sofrendo, que estão participando, que estão guerreando sem que a gente possa ver, e talvez influenciando muito mais do que a gente imagina, porque aquela frase, aquele ensinamento dos espíritos que deram para Kardec, que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, a gente acha que é só influência para a gente fazer alguma coisa errada ou positiva aqui pessoal, mas isso é coletivo, isso é a humanidade inteira, né? Então, mas não é o fim. E aí a gente vai além, quer dizer, esse pensamento veio para mim lembrando o seguinte, a doutrina espírita traz para nós a certeza da imortalidade. E mesmo que hoje, com a humanidade tendo construído bombas, que são armas que são capazes de destruir o planeta N vezes, né? E nós podemos chegar numa escalada, não estou dizendo nessa guerra, a gente acredita que existe proteção, mas é livre-arbítrio, né? E aí vai que aconteça uma tragédia de proporções épicas, né? E aí? E aí que a vida vai continuar. Nós seremos responsabilizados como humanidade por isso, vamos ser deslocados para algum lugar, mas a vida vai continuar apesar disso. Então, assim, não é o fim. Então, não é o fim porque nós somos seres eternos. O corpo vai se desagregar, as moléculas vão formar outros elementos no universo, mas o espírito permanecerá, com as consequências de um momento desse. Edmilson, essa é a visão, né, que é a visão espiritualista daqueles que acreditam na imortalidade, que qualquer coisa que aconteça do ponto de vista material, nós somos espíritos imortais, né, e vamos sobreviver a qualquer coisa que venha acontecer. Mas, além disso, a gente pode também interpretar de uma outra forma. A gente já comentou aqui que já aconteceram diversas guerras, né, e quando Jesus fala não é o fim, não é o fim porque essa é uma situação passageira, uma situação transitória. Assim como
isso que a gente está quase terminando de passar, né? Essa situação toda que a gente está vivendo há quase 2 anos, há mais de 2 anos aí da pandemia, e a gente sempre ouviu, né, vai passar, vai passar. Vamos lembrar do seguinte, nós já tivemos diversas guerras, nós tivemos uma situação muito semelhante a essa que a gente está vivendo, que alguém pode dizer assim, nossa, mas está saindo de uma pandemia de 2 anos, está vindo numa guerra e, né, o fim. Olha, aconteceu algo semelhante na Primeira Guerra Mundial, porque 1914 a 1918, logo em seguida, em 1919, veio uma pandemia de proporções iguais a que a gente está vivendo, que foi a gripe espanhola, que aconteceu em 1919. Então, olha só, está se repetindo algo que já aconteceu no passado e que a humanidade ainda não aprendeu a lição. E por não ter aprendido a lição, porque isso é lição, né? A gente sabe que esses acontecimentos, assim como as diversas situações que a gente passa individualmente, tem uma razão de ser, tem um motivo, né? E a gente sempre tem um aprendizado para todos nós. Essas situações de grandes proporções que envolvem a coletividade, que envolvem a humanidade, da mesma forma. Então, há sim uma lição, nós podemos comentar daqui a pouco, a ser aprendida. Nós já passamos por situações no passado semelhantes, de pandemia e guerra, uma do lado da outra ali, né, com essa Primeira Guerra Mundial, fato histórico, né, que aconteceu, e parece estar se repetindo, né? Vamos orar e ninguém quer que venha algo de proporção maior, né, mas que está acontecendo. Uma outra observação que eu queria fazer, você falou dessa relação que existe, né, do mundo espiritual em todas as situações e da intervenção do mundo espiritual em todas as situações da nossa vida, e ela acontece naturalmente durante a guerra também. Existe um livro muito interessante, pouco conhecido, né, que é um livro clássico de Leon Denis, que é O Mundo Invisível e a Guerra. Esse livro ele foi publicado em 1919, logo depois da Primeira Guerra Mundial. E ele foi escrito por Leon Denis durante a Primeira Guerra Mundial. Foram vários artigos escritos por Leon Denis e que em 1919, depois terminada a Primeira Guerra, ele publica esse livro, né, O Mundo Invisível e a Guerra. E, resumidamente, esse livro ele vai tratar justamente desse relato do que acontece na guerra, não do nosso ponto de vista material, mas do ponto de vista espiritual. É muito interessante e mostra toda essa relação, né, que existe entre o mundo espiritual e o mundo material, como a gente sabe, em todas as circunstâncias da vida, mas ele vai mostrar especificamente sobre o que acontecia ali durante a guerra e dessa intervenção dos espíritos dessa relação. A outra coisa, só pegar um trechinho aqui, que eu achei bastante interessante, que a gente estava falando aí das aflições, né, que a gente fica sentindo nesse momento. Tem um trecho em que o Leon Denis fala assim: os terríveis combates entre as nações e as raças, além das convulsões que sacodem o mundo, produzem os mais sérios problemas, e em presença desse grande drama, 1000 questões se apresentam à mente humana ansiosa, havendo momentos em que a dúvida, a inquietação, o pessimismo dominam os espíritos mais fortes e decididos. Então, de novo, aquilo que você falou que estava sentindo, que a gente está sentindo como um todo, dessa inquietação, dessa preocupação, Leon Denis se referia lá, né, durante a Primeira Guerra, que passou, e veio uma segunda, né, e a gente ainda, pela nossa natureza inferior, né, ainda promove guerras, né? Às vezes a gente imagina que nós estamos livres disso, né? Apesar dos conflitos, dos interesses comerciais, dos interesses das nações, né? Do preconceito, a gente acha que nós superamos, né, depois do século XX, tudo aquilo que aconteceu, mas ainda não, né? E se nós vamos buscar na doutrina espírita, né, no Livro dos Espíritos, qual é a explicação para a guerra, né? Kardec tem uma seção lá no Livro dos Espíritos, né, tratando disso na Lei de Destruição, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais,
uma das leis morais é a lei de destruição. E na questão 742, eu vou, Nath, ler as duas primeiras para a gente conversar um pouquinho aqui. A 742 diz assim, ó, Kardec questionou qual a causa que leva o homem à guerra. E os espíritos responderam o seguinte, predominância da natureza animal sobre a espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. E é por isso que a guerra para eles é um estado normal, né? Nos povos bárbaros, assim, no sentido assim, de atrasados, mas, né? À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, quer dizer, a guerra vai diminuindo, porque ele evita as suas causas, e quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Então, olha que interessante, tem uma questão de egoísmo, de orgulho, né, de paixões, mas tem um detalhe que a gente percebe, apesar de qualquer imagem de guerra ser uma coisa brutal, que nos choca, antigamente chocava menos. Né? Ou, às vezes, chocava do lado da vítima, mas, né, mas hoje choca menos. E hoje a gente vê, né, e a gente tem que tomar cuidado também com as imagens, que a gente nem trazer muita discussão da guerra atual em si, mas é só ela motivou a nossa conversa, né? Mas a gente tem que tomar cuidado porque, apesar de estar sendo filmado, existe uma né, mistura, interesse em disseminar informações falsas, porque faz também parte disso do nosso egoísmo, da nossa guerra, a forma de vencer o outro de alguma forma. Mas é interessante que a gente vê pessoas que se deslocaram para as fronteiras para receber os exilados, aquelas pessoas que estavam fugindo, né, com um gesto de carinho, com um alimento. Solidariedade. Né, e eu lembro também demais, tem relatos da Segunda Guerra Mundial, que quando aquelas pessoas voltavam, aqueles soldados voltavam da guerra, voltavam daqueles lugares, ou mesmo aquelas pessoas que tinham sido libertadas de campos de concentração, etc., eles eram recebidas com um pedaço de pão, com um pedaço... A pessoa ia correndo ali para dar alguma coisa que era uma forma de demonstrar... Era o melhor que ela podia fazer, mas era uma forma de demonstrar carinho. Né? E me emocionou muito uma cena até de uma família ucraniana dando um alimento para um soldado russo que estava com fome também. Né? Bom, são imagens, a gente tem que tomar cuidado, como eu disse, mas a gente sabe que existem coisas desse tipo no mundo, porque o bem está em toda parte. Né? Apesar de existir ódio, e a gente não pode esquecer que a guerra começa muitas vezes dentro do nosso interior. A gente está aqui falando da guerra, chocado com a guerra, e estamos guerreando com o vizinho, estamos guerreando com a esposa, estamos guerreando com os filhos. Não, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa proporção, mas é aquele sentimento de raiva, de ódio, de preconceito, né, que muitas vezes a gente tem. Então, isso é curioso, né? Até porque, por exemplo, nós temos várias guerras acontecendo no mundo, mas essa é uma guerra que tem muitos interesses. Aí as pessoas ficam chocadas. Não é uma guerra melhor ou menor. Todas devem ser motivos da gente pensar a respeito e solidarizar com a dor humana. Mas existem outras guerras que a gente não se preocupa. Está acontecendo sofrimento no mundo e que mostra que o mundo ainda não evoluiu nesse sentido, mas a gente às vezes esquece disso, né? Você falou uma coisa interessante, o Edmilson. Apesar de estar acontecendo, iniciando aí essa guerra, por enquanto ali entre a Rússia e a Ucrânia, né? A gente vê que até mesmo por parte da população russa há uma insatisfação, que é o país invasor, né? Naturalmente que é a Ucrânia ali, né? Eles estão sofrendo mais, estão incomodados, mas ali o país invasor, e a gente vê que essas decisões, elas são de pequenos grupos que são os líderes, né? Mas que a grande maioria, o grande movimento é de paz, o grande movimento é contrário à guerra, inclusive na própria Rússia. A gente viu aí também na televisão a imagem da polícia, inclusive, tendo que intervir ali contra uma manifestação pacífica, né, na Rússia, contrária à guerra, à invasão, né? Então, esse movimento a gente observa, você lembrou muito bem, que a gente vê a solidariedade. E aí é muito
interessante, né, que nessa resposta dada pelos espíritos, que é uma resposta geral e que se aplica a qualquer tipo de guerra, não é essa específica, a todas, né? Até porque aqui também foi escrito em 1857, antes das guerras mundiais, o que impele o homem à guerra? A predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, o transbordamento das paixões. Ao mesmo tempo que ele nos dá essa causa que é geral, ele nos mostra também qual é o caminho para acabar. Porque a partir do momento que o lado da natureza espiritual for superior à nossa natureza material, animal, não haverá mais isso. Ou seja, à medida que progredirmos moralmente. Né? Porque a gente observou nos últimos anos, em especial após essas primeiras guerras, um avanço muito grande do ponto de vista intelectual, tecnológico, material, mas ainda estamos aquém, precisamos evoluir muito do ponto de vista moral. E quando isso acontecer, né, os espíritos nos dizem isso, nós não teremos mais, que inclusive é a outra pergunta, né, que aliás, você falou que ia falar, vou deixar você falar da 743, que é justamente isso. Que o Kardec vai perguntar, que é o que nós estamos querendo saber. Da face da Terra, algum dia a guerra desaparecerá? É o que todos nós queremos, né? E os espíritos vão dizer, sim. Aí a esperança de novo, sim, vai. Quando? Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Né? Tá aí. Então é o que está faltando. E, Leonardo, você foi interessante você ter trazido no início do nosso bate-papo a comparação aí com a pandemia, estarmos saindo da pandemia, disso ter acontecido lá na Primeira Guerra, né? Não, só que ali invertido, né? Veio a guerra, depois veio a pandemia. E quantas vezes isso aconteceu na humanidade? E é interessante isso, né? Porque a gente pensa, por exemplo, quando estávamos no meio da pandemia, quantas vezes nós nos reunimos virtualmente, né? E fizemos estudos, né? Nós vamos sair melhor. Né? Mas a mudança, ela é interior. A gente não percebe tanta mudança exterior. Porque exteriormente parece ter... Mas agora que a situação melhorou um pouco, a gente está voltando a uma certa normalidade, as pessoas estão voltando... já voltaram ao seu trabalho há um certo tempo, e agora praticamente as escolas já estão se adaptando a essa situação, mas você vê que, em alguns aspectos, parece que a gente está 2 anos atrás, né? Assim, certos comportamentos, é como se a gente não tivesse passado uma pandemia, né? As pessoas muitas vezes continuam agressivas no trânsito, continuam exagerando, né, no descuidado que tem que ter em relação ao outro, em relação à higiene, em relação a essas questões. E você fala, mas parece que a gente não aprendeu, né? Ficamos 2 anos parados. Será que as pessoas querem voltar para essa situação? Mas a mudança é interior, né? Para a gente ver o efeito exterior, isso leva tempo. Porque o efeito exterior, muitas vezes, é provocado por uma força maior. Então, vem a polícia, vem a ordem sanitária, fala, você não pode ir, você tem que usar máscara, se você não usar máscara, vai ser elevado, você vai ser impedido de entrar em estabelecimento. Então, por questão de força maior, você é obrigado a fazer determinado, ou se comportar de uma certa forma. Mas não porque realmente você tenha mudado interiormente. Então, muitas vezes, aparente paz, e aí voltando para a guerra, não é porque exista paz, né? É porque não existe ação, movimento. Mas as pessoas estão planejando, estão articulando, estão pensando em como agir de forma a suplantar, né? A humilhar ou a criar uma situação contra o adversário, subjugar o outro. Né? E às vezes, quer dizer, a aparente paz muitas vezes não reflete a paz. O fato de não ter o confronto armado, as pessoas estarem brigando, não quer dizer que elas estejam em paz. Então, isso é interessante, né? O fato de a gente estar numa certa calmaria nesse período da pandemia, não quer dizer que as pessoas tenham mudado. Né? Então, isso é para a gente pensar. Mas, quando nós praticarmos de fato a justiça e a lei de Deus, né, segundo... E aí, Enert, se você me permite,
Emmanuel comenta essa pergunta numa mensagem muito interessante que está no livro Religião dos Espíritos. Esse livro é um livro de mensagens de Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier, comentando questões do Livro dos Espíritos, né? Então, é um livro de estudos para o Livro dos Espíritos. E ele tem uma mensagem que diz assim, o caminho da paz. Então, Leonardo, eu vou ler a mensagem inteira, mas vamos fazer assim, se você notar algum tópico que você gostaria de comentar já, mesmo antes do fim, você me interrompe, por favor. Ele começa dizendo assim, dos flagelos do mundo antigo, salientavam-se 10 que rebaixavam a vida humana, e ele vai contar aqui. Ó. A barbárie, que perpetuava os desregramentos do instinto, a fome, que atormentava o grupo tribal, a peste, que dizimava populações, o primitivismo, que emanava o engenho do homem e a habilidade do castor, a ignorância, que alentava as trevas do espírito, o insulamento, que favorecia as ilusões do feudalismo, a ociosidade, que categorizava o trabalho à conta de humilhação e penitência. Olha que interessante. Né? Quer dizer, a ociosidade é porque a pessoa achava que trabalhar era uma penitência, né? Uma coisa ruim. O cativeiro, que vendia homens nos mercados da escravidão, a imundície, que relegava a residência terrestre ao nível dos brutos. Então, eu não posso trabalhar, eu posso limpar minha casa, porque isso não é trabalho para mim. Eu sou mais importante para isso. Né? A guerra, que suprime a paz e justifica a crueldade e o crime entre as criaturas. Veio a política e, instituindo vários sistemas de governo, anulou a barbárie. Apareceu o comércio e, multiplicando as vias de transporte, dissipou a fome. Surgiu a ciência e exterminou a peste. Tem a vacina, né, tá? Mas é interessante essa reflexão de Emmanuel. Né? Eclodiu a indústria e desfez o primitivismo. Então, a gente não precisa mais ir lá caçar, né? Construir a roupa com pele, né? a produção, né, da indústria. Brilhou a imprensa e proscreveu-se a ignorância. Criaram-se o telégrafo sem fio e a navegação aérea e acabou-se o insulamento. E aí a gente pode falar da internet, de tudo que tem hoje de comunicação. Progrediram os princípios morais e o trabalho fulgiu, brilhou como estrela na dignidade humana, desacreditando a ociosidade. Cresceu a educação espiritual e aboliu-se o cativeiro. Agigantou-se a higiene e removeu-se a imundície. Mas agora vem uma discussão que ele vai falar para finalizar sobre a guerra. Então, eu vou dar uma paradinha e ver se você quer comentar alguma coisa. Mas é interessante, ele vai fazendo um contraponto do processo evolutivo, né? Não, até agora, linda a mensagem. Agora ele vai chegar na reflexão sobre a guerra, mas ele vai mostrando soluções, né, que foram sendo encontradas para diversos problemas, né, de situações difíceis, né? Muito interessante. Vamos ver sobre a guerra, então, o que ele vai nos dizer. Mas ele então termina assim, ó, mas nem a política, nem o comércio, nem a ciência, nem a indústria, nem a imprensa, nem a aproximação entre os povos, nem a exaltação do trabalho, nem a evolução do direito individual e nem a higiene conseguem resolver o problema da paz. Então, você viu, ele foi... então a higiene resolveu um problema, né? A indústria resolveu outro problema, né? A ciência resolveu o problema da peste. Então, ele foi colocando isso. Mas agora ele junta tudo para dizer que nenhuma delas resolve o problema da paz. E vai à frente dizendo o seguinte, você quer comentar, não? Não, o que eu ia falar é o seguinte, eu não sei, ele vai dar a solução agora, porque na verdade eu não li essa mensagem, eu não conheço, mas o que eu iria dizer agora aqui é o seguinte, em função desse seu comentário, nenhum desses fatores conseguiram resolver o problema da paz, né, que é o que todos nós estamos almejando, a gente vai encontrar justamente naquela resposta que foi dada aos espíritos, né, foi dada pelos espíritos, né, a Kardec, de quando é que isso vai acabar, quando é que nós vamos ter paz?
quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Quer dizer, depende de nós, depende dessa coletividade, da nossa evolução, né? Mas vamos lá, continua aí. Então, olha só, então, repetindo, né? Nenhuma dessas coisas consegue resolver o problema da paz. Porquanto a guerra, monstro de mil faces, se começa no egoísmo de cada um, que se corporifica na discórdia do lar e se prolonga na intolerância da fé, na vaidade da inteligência e no orgulho das raças, alimentando-se de sangue e lágrimas, violência e desespero, ódio e rapina, tão cruel entre as nações supercivilizadas do século XX, quando já o era na corte obscurantista de Ramsés II. Então ele está falando do século XX porque foi quando o Chico escreveu essa mensagem. Nós estamos no pleno século XXI discutindo isso, ainda discutindo isso, né? Então ele fez esse aposto mostrando que a guerra é esse monstro de mil faces para dizer o seguinte. Então eu vou pular, ó, vou trazer a frase sem isso. Ó. Porquanto a guerra, né, ele comentou monstro de mil faces, somente desaparecerá quando o evangelho de Jesus iluminar o coração humano, fazendo que os habitantes da terra se amem como irmãos. Que é o que você falou, resgatando, né? Então, o evangelho de Jesus não é algo para a gente combater o outro, porque a gente faz guerra até com a religião. Quando ele estiver no coração, não importa a religião do outro, eu vou agir no bem, né? No amparo. Não vai existir sentido para mim agredir o outro por questão de raça, de credo, do que for, né? E essa é a frase principal do texto, mas ele finaliza a mensagem com mais um parágrafo dizendo assim, ó: é por isso que a doutrina espírita nolo revela atualmente sob a luz da verdade, fiel ao próprio Cristo, que nos advertiu convincente: conhecereis a verdade vos fará livres. Então é interessante, né? Porque cada um quer ter a sua verdade, mas a verdade é essa verdade que traz a paz interior e a certeza da imortalidade, do bem que nós devemos fazer para o próximo, e de que não adianta nada que a gente mova em direção ao outro construído por ódio, por preconceito, por vaidade, por egoísmo, porque isso provoca no outro sentimentos semelhantes. E se ele não tiver num nível evolutivo de saber entender e perdoar, de forma geral, aquilo se alimenta de ódio e de revolta. Porque um povo oprimido, ele pode ser subjugado pela força, mas ele não aceita aquela situação. E na primeira oportunidade haverá o golpe. Fora o contragolpe. Fora que existe a questão da reencarnação. O espírito passa a ter um ódio pelo outro. Eu li um livro recentemente, até que me lembrei isso agora, senão eu tinha trazido um pouco a discussão, que vale ou não é um livro espírita. O livro se chama O Homem Mais Feliz do Mundo. Muito legal o livro. É um livro recente de um sobrevivente do Holocausto. E hoje, nesse mundo que tem pessoas até negando que o Holocausto tenha acontecido, como são descritos os relatos. Mas ele é uma pessoa feliz. Mas ele conta a história dele. É um livro triste, mas ele tenta dar um tom, não assim, de ficar reforçando toda a experiência dolorosa, mas ele conta a vida dele desde momentos antes, né? Na Polônia, como é que ele tinha vivido. Hoje ele mora na Austrália, né? E aos poucos ele falou que nunca falou, nem os filhos dele sabiam as dificuldades que ele tinha passado. Sabia que ele tinha sido sobrevivente, mas não sabiam detalhes. Eles foram assistir uma palestra que ele foi convidado, ele pensou muito, ele não conseguia falar. E um dia ele foi convidado e foi falar. Né? Acho que na década de 90, do século passado, já bem... Porque hoje ele ainda está vivo, ele tem mais de 100 anos, e ainda lustro, tem até vídeos dele na internet. Mas esse livro é muito interessante. E é interessante por causa disso, quer dizer, ele não conseguia nem falar sobre aquilo, apesar de ter conseguido construir uma vida. Ele ficava se questionando por que eu vim sobreviver quando a minha família inteira foi dizimada. Parece que a irmã dele sobreviveu também, mas que ele encontrou muito tempo depois que eles foram separados na guerra. E ele perdoou, quer dizer, ele até fala que perdoar é uma palavra muito forte, ele não sabe se ele perdoou, né? Mas ele sabe que ele não deseja o mal. Ele não deseja o mal por aquelas pessoas que fizeram aquilo com ele. Porque desejar o mal é carregar um peso para si. Né? E aí, só que ele define perdão de uma forma diferente. Ele fala que não perdoa no sentido assim,
não é possível deixar esquecer nesse sentido. Aliás, fala que a gente precisa lembrar. E lembrar para a gente não repetir os erros. Então, no passado, a gente vai chegar num ponto que a gente vai olhar para o passado como uma história. Como é que a humanidade fez isso? Mas nós vamos lembrar, porque é a nossa história de progresso. Então, a doutrina espírita é muito esclarecedora, né, Leonardo? E essa verdade, ela vai vindo, porque a gente vê que é assim mesmo. Quando eu perdoo, eu liberto. Quando eu guardo mágoa, eu não esqueço, eu me sinto mal e adoeço. Né? Dessa mensagem que você leu, né, de Emmanuel, e ele fala muito bem, a gente fica preocupado aí, né, em estabelecer essa paz mundial, mas às vezes não se preocupa, como você já mencionou, com a nossa paz interior, com a paz dentro do nosso lar, de promover a paz dentro do nosso lar. E às vezes a gente promove conflitos, né? A gente está criticando aí os dirigentes, é lógico que é uma proporção diferente, né? Mas a gente faz em pequena escala, às vezes promove conflitos no trabalho, promove conflitos com o vizinho, promove conflitos, né, dentro de casa. Então, realmente, é a questão da gente evoluir individualmente, de tal maneira que a humanidade como um todo evolui, progride. Aliás, esse tema da guerra no Livro dos Espíritos está naquela parte que trata das leis morais, né? E aí está na lei de destruição. A gente não pode esquecer que existe uma outra lei, que é a lei do progresso, né? E que à medida que a gente progride, que à medida que a lei do progresso vai acontecendo, e ela vai acontecendo, queiramos nós ou não, o progresso vai acontecendo, essas situações vão diminuindo, né? E é curioso que na conclusão do Livro dos Espíritos, o Edmilson, a gente até terminou no estudo na quinta-feira recentemente, a gente leu essa questão e que falava um trecho aqui de guerras. E o curioso é o comentário do Herculano Pires, que eu vou ler rapidamente, porque Kardec vem desenvolvendo, na conclusão do Livro dos Espíritos, ele vai falando do progresso da humanidade. Aí tem um trecho que ele fala assim: pode-se, pois, avaliar o futuro com base no passado. É o que você estava falando agora, que a gente vai olhar para trás daqui a um tempo e falar assim, puxa vida, como é que eu pude fazer isso aí? Né? E o que Kardec está falando, a gente pode avaliar o futuro com base também naquilo que aconteceu no passado, que a gente vai evoluindo. Observando hoje o presente, a gente vê que já aconteceram coisas muito piores no passado e a gente espera que o futuro seja melhor. Aí ele fala assim, já estamos vendo se extinguirem, pouco a pouco, as antipatias entre os povos, as barreiras que os separam caem com a civilização, eles se estendem as mãos de um extremo ao outro do mundo, maior justiça preside as leis internacionais, as guerras se tornam cada vez mais raras e não mais excluem os sentimentos de humanidade. Ele continua. Então ele está colocando um cenário, né, em que está diminuindo, por exemplo, as guerras. Só que esse comentário, que é de Kardec, na conclusão, foi escrito em 1857. E depois disso, 1914, vieram as guerras, a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda. Aí, o Herculano Pires, que é o tradutor aqui, ele coloca uma notinha nesse trecho, e ele vai dizer assim, agora já é do Herculano Pires, pode-se objetar-se hoje a esse quadro, é um quadro até otimista, né, que Kardec está apresentando. Pode objetar-se hoje a esse quadro apresentado por Kardec, que 2 guerras mundiais abalaram a Terra depois dele, e que sempre pesa sobre a civilização a ameaça terrível da guerra atômica. Mas essas consequências do egoísmo que ainda endurecem o coração do homem mais civilizado, não negam o progresso geral ali descrito. São apenas a prova de que o progresso ainda tem muito a fazer. Por outro lado, é evidente a existência de uma consciência mundial que condena esses fatos, que é o que a gente já tinha comentado também. Então, Kardec vai dizer que a humanidade vai evoluindo, e à medida que a gente vai evoluindo, nós vamos observar com menos frequência guerras, né? Os povos vão se dar mais as mãos, vão ser mais fraternos, mas ainda a gente está observando essas situações indesejadas. O que isso significa? Nós temos um caminho ainda a percorrer, né? Ainda tem muito progresso a se realizar
em especial o progresso moral, que é a prática do Evangelho de Jesus. Simplesmente assim. Quando isso acontecer, quando acontecer de um modo geral, né, na humanidade, teremos paz e a guerra não existirá mais, né? Aliás, se me permite ainda no Livro dos Espíritos, ele está antes até dessa questão de guerra, ele vai dizer assim, né? Assim é que nos mundos superiores ao nosso se desconhece as guerras, carecendo de objeto os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano aos seus semelhantes. Então, onde é que não tem guerra? Em mundos superiores. Então, que possamos construir aqui na Terra um mundo superior, onde teremos paz. Cabe a nós, né? Olha que interessante, Leonardo. Você já deu até um tom de fechamento, né? E quando eu olhei por tempo, né? Já estamos conversando aqui há quase 50 minutos. É curioso, né? E, de certa forma, a gente tinha combinado algumas ideias, de trocar algumas ideias mesmo. Então, a gente tinha um tema geral, que era falar sobre esse momento que nós estamos vivendo, e você vê que a gente vai, às vezes, a inspiração vem, a gente vai conversando, e até a gente vai, de certa forma, nos acalmando, né? Porque nós, nesse momento, a gente também está sendo amparado pela espiritualidade para a gente aumentar a nossa fé. E pegando esse teu trecho final aí, falando do progresso, eu também vou fazer um recorte que vai nessa linha. Porque, olha que interessante, no livro Céu e Inferno, para pegar um outro ponto da obra básica, tem na primeira parte uma discussão, o capítulo 3, sobre o céu. E o céu aqui, representado pela discussão, como se fosse assim, quando a gente estiver no estágio evolutivo superior, né? Não o céu beatífico, mas no estágio de sentido de espíritos que alcançaram um estágio de evolução onde eles vivem uma plenitude no bem, na paz, na moral, na evolução intelectual, né? E ali Kardec discorre um pouco também sobre a questão dos mundos mais evoluídos. Então vale aí para o pessoal ler, depois eu não vou entrar pelo nosso tempo, eu não vou resgatar, mas fica aí, primeira parte, capítulo 3, o item, especificamente o item 11, tá? Mas todo o capítulo 3 vale a pena ser lido, mas o item 11 é o que eu quero destacar aqui um pouquinho. Porque nesse item 11, que fala desse mundo superior, né? E falando até que os espíritos podem se encarnar na Terra ou em outros mundos, tal, Kardec discute um pouquinho como é que é esse mundo feliz, esse mundo superior, como é que é a felicidade. E Emmanuel tem uma discussão sobre esse trecho também. Porque se a mensagem anterior que eu comentei era do livro Religião dos Espíritos, que tratam de questões que ele retira do livro dos Espíritos, essa mensagem está no livro Justiça Divina, que é um livro onde Emmanuel discute alguns trechos do livro Céu e Inferno. E ele vai falar para nós o seguinte, eu também não vou ler a mensagem inteira, fica também como sugestão de leitura, vocês encontram na internet a mensagem, chama Ante os Mundos Superiores. E eu vou ler só um trechinho do meio e um pedaço no fim, que ele fala assim, ó, ele vai explicando como é que, sobre essa questão dos mundos superiores, ele faz uma discussão sobre isso, depois ele coloca assim, enunciando, porém, semelhantes verdades, é forçoso dizer que não somos profetas do belicismo, quer dizer, da guerra, né? Nem caçandas do terror. Ele está falando assim, por que a guerra ainda existe aqui no planeta, ainda resgata um pouco isso. Examinamos simplesmente o quadro escuro que as nações poderosas organizaram e que lhes atormenta hoje os gabinetes de governança, ainda mesmo quando se esforçam por disfarçá-lo nos banquetes políticos e nos votos de paz. E ao fazê-lo, desejamos apenas asseverar nossa fé positiva no grande futuro, quando o homem, superior a todas as contingências, respirar, enfim, livre dos polvos da guerra, que lhe sugam as energias e lhe entonam inutilmente o sangue em esgotos de lágrimas. Quer dizer, é inútil, é uma perda de tempo, né? Abrindo as estradas do espírito para essa era de luz, abracemos a charrua do suor pela vitória no bem, seja qual seja o nosso setor de ação. Olha que lindo isso, né? Se a gente quer ter paz, acabar com essa guerra, virar passado, isso, nós temos que abraçar a charrua, né, do suor e por trabalho, em qualquer setor de ação.
Então, onde nós estamos trabalhando? Quer dizer, onde é o nosso trabalho? É no comércio, é na escola, é onde for, né? É na saúde. E também nos momentos que a gente está em casa. E aí termina dizendo que eu acho que vale a pena terminar a mensagem, dizendo assim, ó, obreiros da imortalidade, contemplaremos os habitantes da terra a emergirem de todos os escombros com que pretendam sepultar-lhes as esperanças, elevando-se em direitura de outras pragas do universo. E enquanto nos empenhamos cada vez mais em largas dívidas para com a ciência que nos rasga horizontes e traça caminhos novos, vivamos na retidão de consciência, fiéis ao Cristo, no serviço incessante de burilamento da alma, na certeza de que, se a glorificação chega por fora, a verdadeira felicidade é obra de dentro. Olha que legal. Se a glória vem por fora, a verdadeira felicidade é uma obra que a gente tem que trabalhar dentro de nós. Então, Leonardo, eu vou deixar você fazer as suas considerações para a gente encerrando por causa do tempo, né? Mas, sinceramente, já estou até mais tranquilo, né? O nosso bate-papo foi muito, muito agradável e realmente valeu a pena. Espero que essa sensação de paz, apesar desse momento que eu estou tendo agora, nesse momento, esteja atingindo as pessoas que estão nos ouvindo também. Não tem como ser diferente, né, Edmilson? A gente recorrer aqui às palavras de Jesus, como a gente recorreu, né, falando da guerra. Apesar de ser um tema difícil, mas a gente está se referindo ali à mensagem de Jesus, a mensagem deixada pelos Espíritos, que está no Livro dos Espíritos e agora no Céu e Inferno, como você lembrou, né? Na obra de Leon Denis, que eu aconselho, inclusive, que leiam, tem um capítulo lá que chama As Lições da Guerra. Vale a pena, porque a gente vai entender ali, e naquela época ele se referindo, você vê que se encaixa perfeitamente em tudo que a gente está vivendo e que lições são essas que devemos aprender. Então não poderia ser diferente, né? Quando a gente se recorre a essas obras e a esses ensinamentos, a gente se sente um pouco mais aliviado, apesar de estar num momento tenso. E aí eu gostaria, para finalizar, de relembrar o trecho que você escolheu, né, do versículo 6 de Mateus, quando Jesus nos diz: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Estamos ouvindo. Aí Jesus continua: olhai, não vos assusteis. Então, se Jesus está dizendo, vamos, né, não vamos nos assustar, porque é mistério que isso tudo aconteça, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Não é o fim, não será, porque não temos fim, somos imortais. Muito obrigado, Edmilson. Foi muito boa aí o nosso bate-papo, né, sobre esse tema. Muito obrigado. Eu que agradeço você ter aceitado em cima da hora, né, conversarmos a respeito desse tema. Então, Leonete, eu vou fazer a prece de encerramento. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus, aos espíritos amigos, que em nome de Jesus cuidam da nossa vida, da nossa evolução, nos auxiliam no planejamento desse mundo melhor, que é obra de todos nós, de nós encarnados, dos nossos amigos espirituais, dos benfeitores, de todos aqueles que querem um dia herdar essa terra de bênçãos, de oportunidades. Queremos agradecer por esse momento de reflexão e nesse momento também pedir amparo por aqueles que estão vivenciando este conflito e outros que ainda existem no nosso planeta. Que eles sejam amparados, sustentados na sua fé, na esperança de um recomeço, e que também, nesse momento, oramos por aqueles que têm as decisões a tomar, que possam olhar pela humanidade, que possam refletir sobre suas ações, porque aqueles que se levantam contra o bem acabam plantando um sofrimento ainda maior para si mesmos. Então é por eles que nós também
nos dirigimos nesse instante, para que possamos aprender a viver em fraternidade e amor. Que o Senhor nos ampare e que assim seja.